Oi, você que tá vendo esse vídeo. Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Bom, na semana passada, Dona Marisa, a então esposa do ex-presidente Lula, veio a falecer em decorrência de um AVC hemorrágico. E aí que surgiram então algumas pessoas com alguns comentários que a gente achou pertinente trazer para esse vídeo e discutir um pouco desse comportamento estranho que está tendo na nossa sociedade. É bem provável que você tenha visto que ela faleceu e é bem provável que você tenha visto muito disso. É o tipo de situação em que parece que todo mundo estava preparado para fazer merda, assim, não faz sentido nenhum. Tinha médico falando como que deveria matar ela, tinha médico vazando informações e o pior, né? Gente fazendo piada que ela morreu, comemorando que ela morreu, e gente do outro lado usando a morte dela como um discurso político de perseguição, usando... Gente, é inacreditável, usando a morte de uma pessoa como discurso político. E é sobre esse comportamento que a gente quer falar nesse vídeo, porque parece que caminhamos cada vez mais afundados na lama do fanatismo e do extremismo, não só político, mas em geral, mas a política tem nos mostrado muito esse comportamento bizarro da sociedade, transformar tudo em política e tudo em direita e esquerda. Na verdade, o sudaca e o brasileiro tá incluso nisso, mas nós brasileiros, a gente adora o fanatismo, né? As pessoas, elas são fanáticas, viscerais, né, emocionais por aquilo que elas acreditam, seja por política, religião, time de futebol, o youtuber, o seu artista pop favorito, né? As pessoas, elas não conseguem ser meio termo, não conseguem ser equilibradas, elas são sempre exageradas, elas são sempre emocionais, elas são sempre viscerais, é essa coisa fanática. E caso você não tenha percebido, isso tá caminhando, tá levando a gente a um caminho de destruição, porque é impossível viver em sociedade dessa forma. Porque não tem como a gente viver em harmonia numa sociedade fanática, onde eu defendo o que eu acredito com unhas e dentes e transformo todo mundo que pensa diferente de mim no inimigo. Porque a gente já fez isso com o futebol e não deu um resultado bom. Parece loucura, ai meu Deus, que exagero, a gente só tá discutindo política, mas gente... a gente mata por causa de futebol. Aí que tá, você não tá discutindo política. Você tá sendo louco, você tá sendo lunático, você tá sendo psicopata. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. Que a política, o fanatismo na política transformou as pessoas em psicopatas. Aí vai dizer, nossa, mas não é meio exagerado isso? Calma aí que eu vou ler pra você a definição de psicopatia. Vamos lá. A psicopatia se desvela como um tipo de comportamento social em que os sujeitos são desprovidos de consciência moral, ética e humana. Nossa, não é exatamente o que aconteceu? Calma que tem mais. Possuem atitudes descompromissadas com o outro e com as regras sociais. Caracterizam-se por uma deficiência significativa de empatia. Não é exatamente isso que aconteceu? Você utilizar a morte de alguém como um discurso político, você zombar da morte de alguém, você fazer piada, você comemorar a morte de alguém, isso é completamente falta de empatia. Eu vejo que a política, que o fanatismo na política transformou as pessoas em psicopatas, onde a gente não é mais humano, acabou a humanidade da pessoa, a capacidade do ser humano de ser humano, de olhar para o outro. E aí você pode pensar assim, nossa, mas vocês estão defendendo isso? Não. Assim, eu não tinha carisma nenhum pela Marisa, pelo Lula. Lula nunca teve o meu apoio. Tipo, não, velho. A questão é que eu consigo discordar da pessoa, discordar das ideias, não concordar com ela, nem gostar dela. E ainda assim ter empatia. Não precisar fazer piada, não precisar comemorar que a pessoa morreu, porque não faz sentido nenhum. E muito menos ser louco a ponto de usar isso como um discurso político, como parte do partido político e também o próprio marido. É inacreditável a loucura que a gente está vivendo. E o que me preocupa nesse sentido, primeiro que parece que é uma histeria coletiva, todo mundo maluco, todo mundo perdeu a noção, e eu não vejo qualquer perspectiva de melhora quando a gente fala em fanatismo e extremismo, muito pelo contrário. Porque eu acho que não é segredo pra ninguém que nós brasileiros não somos nenhuma referência mundial em desenvolvimento intelectual. E a ignorância, ela é
principal motivador do extremismo e do fanatismo. É o primeiro passo pra você te levar esse caminho. Né? Exatamente. E são essas pessoas, a grande maioria do nosso país, são essas pessoas que estão lá vociferando na internet, pregando ódio, violência, agressão, transformando o outro no inimigo, atacando o outro, celebrando a morte do outro. E eu não vejo que isso vai melhorar nos próximos anos, né? Muito pelo contrário, né? Exatamente. Até piorar. Sabe que ano que nós estamos? 2017. Sabe o que tem ano que vem 2018? Eleições. Exatamente. E aí? E é nesse cenário de extremismo que te torna cego, que te torna fanático, que a gente forma um ambiente perfeito, maravilhoso para uma ditadura, para um governo ditatorial, pra gente aprovar alguém que representa as nossas loucuras e que não tá nem aí pro outro. Então, tanto de um lado quanto de outro, Exatamente. sabe? Porque se você tá pensando assim, nossa, mas se você tá vendo esse vídeo como um vídeo sobre política, você, é bem você, é exatamente você que a gente tá falando que precisa de ajuda. Porque nós estamos falando do fanatismo dentro da política. Não é um vídeo político, não é sobre posicionamento político, sobre ideologia política. Se você tá enxergando isso, é bem provável que você seja daqueles zumbis políticos. Tem um monte, sabe, de pessoa que vive só pra isso, que parece que tudo é política, tudo é esquerda e direita e é essa loucura. É bem provável que você tenha virado esse zumbi político. E é exatamente você que a gente tá falando que se tornou um psicopata. É exatamente você que precisa de ajuda pra gente não tornar a nossa convivência em sociedade pior do que ela já é. Porque este comportamento você viu na descrição e você pode até refletir aí com o seu cérebro. Não é compreensível, não tem lugar um comportamento desse num convívio social. Então se você tá nesse nível de psicopatia, de usar a morte de alguém como um discurso político ou de fazer piada e comemorar a morte da outra pessoa só porque ela é de um outro posicionamento político, sabe, no joguinho da vida, você reprovou, amiguinho. Você reprovou, você tá lá naquela casa que diz, ó, volte 2 casas, more na caverna ou então procure ajuda. Isso tá direcionando a gente pra daqui a pouco a gente vai ser a Síria, velho. Cada um louco do seu lado querendo defender o seu. Ai, nossa, mas que exagero, né? Você acha mesmo? Olha pras pessoas e pro comportamento psicopata que as pessoas estão tendo diante da política, velho. A gente mata por causa de futebol, gente. As pessoas espancam umas às outras porque fulano tava na rua com a camiseta do time. Você acha que as pessoas não matariam por política? Pelo amor de Deus. O fanatismo é o mesmo, velho. Não tem como o fanatismo levar a gente pra um caminho de paz e harmonia entre as pessoas. Não tem como. Porque o fanatismo te deixa cego, te deixa psicopata, te deixa completamente incapaz de ter empatia pelos outros, porque os outros se tornam inimigos. Então, basicamente, se você falou qualquer coisa diferente de meus pêsames, de sinto muito, ou descanse em paz, ou qualquer dessas condolências, se você partiu para a ignorância do caso de fazer piada, de comemorar, ou de usar isso como um discurso político, sinto lhe informar, mas você é psicopata, você precisa de ajuda psiquiátrica, porque você não consegue conviver em sociedade. Mas parece que a gente está mudando para uma espécie de ser humano que não é mais ser humano. É um tipo, sei lá, não é mais homo sapiens, é homo fanáticos, sei lá o que você quer chamar isso. Porque não é o ser humano, sabe? Porque essa é a capacidade racional que a gente tinha, sumiu. A pessoa, ela prefere colocar todo o seu sentimento acima de tudo. Tipo, a sua loucura acima de tudo. E por quê que a gente tá falando isso? Porque a gente se sente na obrigação de falar sobre isso. Porque eu fico com a impressão de que só tem gente louca no mundo. Justamente porque eu acho que algumas pessoas que pensam diferente ficam meio com medo de se posicionar e de ser atacado. A gente já espera que esse vídeo tenha dislike, a gente já espera que venha gente aqui vai xingar. Ter rede, sabe? Exatamente. E aí só vai comprovar o ponto que a gente tá falando. Então, gente, a gente não tem que ter medo de falar. Porque olha que loucura, a gente vive num mundo tão maluco, violento, de discurso de ódio, que a loucura está naquele que fala, ei, calma, vamos analisar as coisas com parcimônia. Exatamente. Essa pessoa que fala isso é o louco na nossa sociedade de hoje, porque o certo hoje é o quê? É você ser de direita, é você ser de esquerda e você duelar com seu inimigo até ver quem cai. E você vê que rola uma opressão de ambos os lados, né? Tipo, tanto de um lado quanto de outro. Então rola a opressão de você verbalizar mesmo, de você falar a sua opinião. E acontece que se você for essa pessoa que vai dar rage, que vai hatear o canal, vai sei lá o que vai lá espernear nos comentários e mostrar toda a sua loucura patética, nada disso que você estiver fazendo, sua loucura, estiver aí esboçando toda a sua loucura, vai mudar o fato de você ser um psicopata. Então vamos procurar ajuda, amiguinho. E eu acho
acho importante a gente destacar, porque eu falei que somos um país de maioria ignorante, e eu quero deixar claro que sim, no Brasil temos pessoas que passam fome, temos pessoas que não têm acesso algum à educação, tem pessoas que moram embaixo da ponte, mas não são essas pessoas que a gente tá falando. Não são essas pessoas que estão na internet com discurso de ódio, não são essas pessoas que estão comemorando a morte de uma pessoa nas redes sociais, não são essas pessoas, porque a ignorância tem muito mais a ver com a sua humildade de calar sua boquinha e de ouvir o que o outro tem pra dizer e refletir sobre isso, do que com a sua, né, a escola que você estudou, a graduação que você tem, são coisas completamente diferentes. Que quem tá morrendo de fome, quem tá realmente precisando com necessidade, não tá na internet falando merda. Não tem acesso à internet pra tá falando merda, tá ligado? Não, esse aí é a metade do caminho, sabe? Tipo, você percorreu metade do caminho. A parte, você tem o acesso. Você só não tá usando esse acesso de forma a te desenvolver. Não tá usando esse acesso de forma a melhorar a tua sociedade, o lugar onde você mora. É isso que não faz sentido. É isso muito que não faz sentido algum. Né? Você tá usando os meios você está sendo prejudicial para o meio. Você tá usando todo o meio, todas as facilidades que você tem na sua vida para afundar a sociedade, ao invés de você colaborar para algo positivo, porque não tem como você que comemorou a morte de uma pessoa ou que usou isso como um discurso político de perseguição, exatamente, achar que isso vai trazer algo de bom, achar que isso vai agregar em alguma coisa, porque não vai. Não tem como isso nos levar para uma realidade onde a gente possa viver tranquilo, onde a gente possa caminhar juntos. Não existe. E é inacreditável a gente chegar em pleno 2017 e ver pessoas se comportando dessa forma. E não é nem forma animalesca não, porque animal não faz isso. Você já viu algum animal fazendo textão no Facebook, passando vergonha fazendo isso? Usando como um discurso político de perseguição? Ou então fazendo piada, comemorando que a pessoa morreu? Você tem noção o quão involutivo é isso? A gente tá voltando na escala da evolução. É inacreditável as pessoas ficarem fazendo isso, sabe? É inacreditável as pessoas ficarem prejudicando a sociedade dessa forma. Porque esse comportamento, ele não é só ali no Facebook, entendeu? Não é só ali de tipo, ai, vou aqui falar merda e ponto, acabou. Não, velho. Sabe, esse comportamento imbecil, esse comportamento medíocre, ele se reflete muito mais na sua vida do que você imagina. Não só nesse seu textinho no Facebook, não, velho. E aí que tá. O problema é que não influencia só a vida da pessoa, influencia todos nós. Exatamente. Porque esse clima de fanatismo, gente, afeta todos nós. Daqui a pouco a gente vai ter medo de andar na rua e ser morto por causa de fanatismo político, porque não estamos tão longe dessa forma disso acontecer. Uma vez durante o impeachment da Dilma, eu fui com uma camiseta vermelha lá pro trabalho e as pessoas ficaram, tá apoiando a Dilma? Você é contra o impeachment? Olha que loucura, cara! Olha que loucura, olha que ponto chegamos. Imagina se eu tiver com uma camisa azul, uma camisa vermelha, uma camisa sei lá que cor, e alguém vir me espancar na rua. Porque não é impossível. Não é impossível de acontecer, e é isso que a gente tá criando, é esse tipo de Brasil que pessoas loucas, lunáticas, fanáticas, ignorantes, cegas e rasas estão criando. E não é de um lado ou do outro, são dos dois lados, que vocês resolveram dividir a porra do mundo entre esquerda e direita, e aí agora são dois lados se degladiando e vendo quem consegue passar mais vergonha e ser mais lunático e dar mais medo em todo mundo, porque é bem isso. Então é exatamente esse o negócio do vídeo, esse é o recado do vídeo, o vídeo já tá enorme pra caralho. A questão é a seguinte: se você ficou fazendo piada, se você ficou comemorando, se você ficou usando isso como discurso político e até o próprio marido da mulher que morreu, sabe? Você é psicopata. Tá aqui a porra da descrição, não sou eu que tô falando, não sou psiquiatra pra falar isso, mas procura um psiquiatra que ele vai dizer exatamente a mesma coisa. A definição tá aqui. Véi, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por você e pela sociedade. Se você chegou aqui sem odiar a gente, então já aproveita, deixa o like, se inscreva no canal que vai ser bem importante pra gente nesse vídeo, que vai ser pesado, vai vir like, tô nem aí. Não esqueça de deixar aí o que vocês acharam nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e é isso. E se você é legal, deixa o like e tal, né? Se inscreva no canal, faça essas coisas. Se você não é, velho, eu não quero nem... Quero nem falar com você, sabe? Não, eu quero falar com você. Eu não quero. Não é essa questão. Sou obrigada. Não é que eu não quero. A questão é que não quer que você faça nada, sabe? Tipo, só vai procurar ajuda. O mais importante é você procurar ajuda. Não sai não, velho. É que você tem que assistir esse vídeo sim. A questão é vai procurar ajuda, sabe? Pelo amor de Deus, é inacreditável isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.